Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre soluções naturais e o que você pode obter com os óleos essenciais para o bem-estar seu e de sua família. Bem, te convido hoje a estar comigo neste episódio, onde eu vou falar sobre aromaterapia e estudos científicos. Então, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Comigo, sou Rosemary Bittencourt, professora, terapeuta e apaixonada pelos óleos essenciais. Bom, uma das objeções mais comuns à aromaterapia é a crença de que ela não tem nenhuma base científica. Portanto, a gente não deve dizer que a aromaterapia não deve ser levada em conta ou a sério como realmente um tratamento confiável. Então, na realidade, pesquisas sobre óleos essenciais estão sendo realizadas o tempo todo. E uma das mais importantes situações é que eles estão sendo provados de que as propriedades químicas dos óleos essenciais podem sim ajudar a melhorar a nossa saúde física e mental. Então, aqui eu vou trazer para vocês alguns índices de estudos médicos e eu vou trazer um dos sites mais poderosos que tem em relação a isso, que é o PubMed. Muitas vezes você encontrará na literatura médica alegando que há evidências insuficientes de que a aromaterapia pode ajudar com condições específicas. A razão é que até recentemente a pesquisa de um óleo essencial não era algo assim tão comum. Então, como muitas pesquisas médicas são patrocinadas por empresas farmacêuticas, pode ser difícil, sim, obter financiamento para pesquisa sobre óleos essenciais, pois eles não podem ser facilmente patenteados em um produto mais rentável. Então, os óleos essenciais, eles não são padronizados porque eles estão sujeitos a variações naturais de clima, como eu já disse, de colheitas muitas vezes imprevisíveis. Então, do ponto de vista comercial, é muito melhor criar uma versão sintética do que vendê-la realmente como uma droga. Então, mas a boa notícia é que as terapias alternativas, elas estão, embora lentamente, se tornando algo assim de grande importância. Há agora, de alguns anos para cá, uma tendência crescente de alternativas livres de drogas, e o que poderia eventualmente levar a uma abordagem de forma, acredito eu, mais integrativa da medicina. A indústria médica está realmente percebendo que a prescrição excessiva de medicamentos não é a única solução. E na presença de vários, por exemplo, antibióticos, onde muitas bactérias elas estão sendo resistentes a esse tipo de droga. Então, a crise da resistência a antibióticos mostrou que lançar drogas é um problema que nem sempre é a melhor solução. Então, os óleos essenciais, eles estão sendo grandemente levados a sério, como alternativa válidas, né? Mas que não vai mudar, e eu já vou dizer aqui para vocês, da noite para o dia. Não vai mudar assim tão rápido, tá? Ensaios clínicos de aromaterapia são geralmente em pequena escala. Eles estão acontecendo, mas em pequena escala. Mas, como eu posso relatar aqui para vocês, muito mais pesquisas são necessárias. Enquanto isso, eu trouxe aqui, acabei resumindo, um grupo de pesquisas que eu gosto de estudar e gosto de ver e gosto de buscar coisas que estão realmente acontecendo e que achei que era útil mesmo trazer aqui neste vídeo para que mostrar para vocês alguns estudos relevantes científicos que ilustram a eficácia dos óleos essenciais para questões relacionadas à saúde. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo que não há nenhuma prova científica de que os óleos essenciais realmente funcionam, então, por favor, aponte aqui para esse nosso vídeo.
Essa não é uma forma de trazer aqui algo exaustivo ou muito técnico. Não, eu simplesmente quero mostrar que há uma enorme quantidade de pesquisas lá fora e novos estudos estão sendo publicados o tempo todo. Então, seria impossível para mim tentar trazer aqui todas as pesquisas que já existem, confirmando, né, de que os óleos essenciais realmente eles podem ajudar o nosso corpo, dar essa resposta a muitas dificuldades físicas, mentais e até emocionais. Então, vejamos agora algum desses estudos que eu reuni aqui para mostrar para vocês. Bom, um dos primeiros slides que eu resolvi colocar aqui, que aparece aí na tela agora para vocês verem, é sobre a revisão sistemática sobre os efeitos ansiolíticos da aromaterapia em pessoas com sintomas de ansiedade. Então, a maioria dos estudos indicaram efeitos positivos para suprimir a ansiedade. Nenhum evento adverso foi relatado. Recomenda-se, aqui nesse estudo, que a aromaterapia possa ser aplicada como uma terapia complementar para as pessoas com sintomas de ansiedade. Então, vejam aqui que esse estudo foi publicado online no dia 23 de fevereiro de 2011. Bem, nesse artigo aqui, o propósito dele, como diz aqui, é que esses estudos, eles foram basicamente de 1990 a 2010. Foi um estudo sobre o uso da aromaterapia para pessoas com sintomas de ansiedade e como foi examinado os efeitos clínicos sobre isso. Isso é muito legal a gente ver, gente, por quê? Porque, como eu tenho falado aqui para vocês, esse poder, essa capacidade que os óleos essenciais, de como ele age no nosso corpo, de como ele age no nosso sistema límbico e como ele pode ajudar na nossa saúde psíquica. Então, um dos métodos que foram realizados aqui foram baseados em 16 ensaios controlados e que examinaram realmente os efeitos ansiolíticos da aromaterapia entre pessoas com sintomas de ansiedade. Então, a maioria, isso é muito bom a gente frisar, que a maioria dos estudos indicou efeitos positivos para suprimir a ansiedade. E mais importante do que isso, aqui vem provar que nenhum evento adverso foi relatado. Por que isso acontece? Por que nenhum advento adverso, ou seja, nenhuma relação, nenhuma situação de objeção do corpo a isso? Porque nós estamos falando sobre substâncias naturais. Eu expliquei para vocês como que os óleos essenciais, eles agem na parte do metabolismo. As moléculas dos óleos essenciais, elas são muito mais parecidas com as moléculas do nosso corpo. Então, quando o óleo essencial entra na nossa corrente sanguínea e ele passa, né, todo o processo ali de absorção no nosso organismo, é muito mais fácil, porque ele é uma substância natural e não sintética, como acontece com os remédios. Tem que passar pelo fígado, processar, e aí, quando tudo isso acontece, vem muitas vezes os efeitos colaterais, justamente por causa disso. E aqui a gente tem, por isso que eu busquei esse exemplo aqui, de um estudo que mostra que isso é verdadeiro. E foi um estudo agora muito recente, né? Ele começou em 90 e terminou em 2010. Então vejam que o tempo de pesquisa não foi algo assim simplesmente que alguém decidiu escrever e colocar. São fontes realmente confiáveis. E a gente pode ver que algumas conclusões foram realmente tomadas. Eles relataram e recomendam, então vejam aqui, conclusões, ok? Estão vendo aqui? Recomenda-se que a aromaterapia possa ser aplicada como terapia complementar para pessoas com sintomas
de ansiedade. Outros estudos com melhor qualidade na metodologia devem ser realizados. Então, muitos outros estudos devem ser realizados e vão continuar sendo realizados. Mas aqui, a conclusão deste período de estudo, que foram de 1990 a 2010, realmente recomenda-se a aromaterapia para que ela seja aplicada como uma terapia complementar para pessoas com sintomas de ansiedade. Lembra que eu falei para vocês que, no caso, a lavanda, assim como muitos outros óleos, têm poderes calmantes, como cedro, vetiver, camomila romana, sândalo, e aí vai, que trazem essas propriedades. A lavanda, seu nome, volto a repetir, eu gosto muito de repetir, porque isso é uma propriedade da planta, lavândula angustifolia, lavando as angústias, liberando, botando para fora sentimentos que trazem um mal-estar, que se não forem tratados, é algo que volta para si mesmo, Só que de forma que começa aqui e termina no nosso físico. Então, esse é um estudo bem legal da gente poder ver, e eu trago aqui embaixo para vocês, na parte online, e vocês vão ver ali realmente o link aonde mostra toda a parte, desse estudo. A partir daí, nós podemos então realmente pensar, será que sintomas de ansiedade precisa realmente se iniciar com remédios? Os remédios, eles podem nos ajudar em sintomas mais graves, mas se você começar a tratar o problema na raiz, no cerne ali do que está acontecendo, essas dificuldades, elas, ao invés de se tornarem crônicas, os óleos essenciais vão ajudar o nosso corpo a dar essa resposta positiva de suprimir a ansiedade. Vai trabalhar naquele sistema límbico que eu expliquei para vocês. Vai atuar diretamente lá nos nossos sistemas simpático e parasimpático. Sistemas esses que são responsáveis, pelas nossas emoções. Então, realmente, ficamos aqui com a recomendação científica de que a aromaterapia pode ser aplicada como uma terapia complementar para pessoas com sintomas de ansiedade. Isso é algo, assim, maravilhoso, saber que você pode tratar assim, dessa forma. Um problema que acomete adultos, crianças, idosos, pessoas de todas as idades, de todas as etnias e em qualquer parte do mundo. E será que nós não precisamos disso? Estamos vivendo aí momentos difíceis na humanidade ao longo dos anos e principalmente agora. Então, por que não partirmos do pressuposto de que podemos fazer isso de forma natural? Trago aqui agora também um outro estudo aonde mostra, através de um site muito importante, que é o site PubMed. Esse é um site muito conhecido, confiável, e que você encontra centenas de publicações incontáveis de como nós podemos realmente trazer a aromaterapia como algo que é estudado. Agora eu trago para vocês um ensaio controlado que fornece evidências para apoiar a aromaterapia e minimizar a ansiedade em mulheres submetidos à biópsia mamária. Bom, esse é um assunto realmente um certo cuidado. Quando uma mulher ela é detectado que ela tem um caroço na mama ou um nódulo, a primeira coisa que se passa na cabeça de uma mulher é que isso pode ser algo realmente não muito bom, ruim para ela. Então, isso já causa uma certa ansiedade, o momento de fazer o exame, o momento do exame, o momento após o exame e o momento, principalmente o momento quando ela recebe o diagnóstico daquela biópsia. Então, foram feitos aqui esses estudos aonde mostra que a aromaterapia ela tem sido usada, palavras aqui do próprio documento, que a aromaterapia tem sido usada para reduzir a ansiedade em uma variedade de ambientes, mas a utilidade associada a biópsias mamárias não foi documentada. Então, esse estudo foi realizado em mulheres submetidas à biópsia mamária
guiada por imagem. Exploramos o uso de 2 diferentes aromatizadores, né, comparados ao placebo, visando reduzir a ansiedade com a intenção de gerar novos conhecimentos. Então, aqui está dizendo que foi feito um estudo, né, mesmo controlado, e que haviam 2 tipos diferentes de guias de aromaterapia. Foi usado a lavanda com o sândalo, o hortelã-pimenta e a laranja. Então, aqui ele fala que os resultados que foram obtidos de 87 mulheres participaram desse estudo e houve redução estatisticamente significativa na ansiedade com o uso de guias de aromaterapia. E a lavanda e o sândalo realmente foram os que reduziram de uma forma assim mais eficaz a ansiedade durante a biópsia mamária guiado por esse estudo. Então, eles colocam aqui, em conclusão, a esse momento, né, da biópsia, foi proporcionado um alívio da ansiedade em todos os grupos. Isso que é legal, em todos os grupos daquelas 87 mulheres, né? E que realmente a aromaterapia oferece uma intervenção baseada em evidências para melhorar a adaptação e reduzir a ansiedade para mulheres submetidas à biópsia mamária. Então, aqui mais um estudo de 2017, onde a gente tem aqui no PubMed. Aqui, no caso, temos mais 2 estudos. Trago aqui agora um que eu achei muito interessante trazer para vocês e que eu tenho falado aqui no nosso vídeo sobre a bergamota, o óleo essencial de bergamota. Aquele óleo que eu coloquei para vocês, que eu digo que eu durmo à noite com ele, que eu boto no meu difusor. Então, junto com o óleo de olíbano. Então, eu amo a bergamota. E o óleo de bergamota, os efeitos dele, né, na aromaterapia, foi justamente comprovado os estados de humor, a atividade que esse óleo tem dentro do sistema nervoso parasimpático e a capacidade dele de reduzir níveis de cortisol. Ele é um exemplo de um artigo onde foi colocado, né, o óleo essencial de bergamota. Palavras aqui do estudo que eu estou lendo aqui, é comumente usado contra o estresse psicológico e a ansiedade. Então, mais um óleo agregado ao bem-estar mental. Então, o objetivo principal do presente estudo foi obter as primeiras evidências clínicas para esses efeitos psicológicos e fisiológicos, porque as nossas emoções também mexem com o nosso físico. E também foi alcançar aqui, através desses estudos, alcançar alguma compreensão, ou seja, algo que fosse mais fundamental, né, dentro dos processos farmacológicos relevantes que este óleo essencial tem. Então, os resultados dizem que realmente foram encontrados significativamente, né, nos testes de comparação, que ao ser inalado a bergamota, houve sim significativamente uma redução dos scores de emoções negativas e fadiga. Foi visto aqui no final que estes resultados demonstram que o óleo de bergamota inalado juntamente com o vapor de água exerce efeitos psicológicos e fisiológicos. Claro, em um tempo relativamente curto, mas aqui eu gostaria de colocar já o conhecimento de que, lembra que eu disse, é um período relativamente curto. Temos que usar óleos essenciais de uma quantidade menor, mas de forma mais constante. Porque, apesar do estudo dizer que foram um tempo relativamente curto, mas o efeito da aromaterapia, ela é realmente
contrária a tudo aquilo que os médicos acreditam quando tem um remédio. Você usa menos, por quê? Porque você vai fazer com que o seu corpo, com que o seu cérebro, que as suas emoções que estão lá, né, nesse sistema parasimpático, possa ser trabalhado e estimulado. Então, você pode pegar o óleo de bergamota, assim como os outros óleos, e inalar ele várias vezes ao dia. A quantidade do tempo é curto, mas você vai inalar mais vezes. Você vai fazer isso, um tratamento, por isso que eu faço à noite, porque eu vou ficar um período ali de pelo menos 8 horas recebendo as propriedades aromáticas deste óleo essencial, sendo amplificado pelo óleo de olíbano, que é um óleo, como eu já falei também, que tem uma vibração, né, energética muito alta. Eu estou trazendo aqui, gente, esses estudos para reafirmar o que eu já vim explicando para vocês até agora. Mas não se preocupem que não vai parar por aqui. Eu trarei outros também mostrando a eficácia com outros óleos. Mas aqui do lado aparece também agora, e no próprio também PubMed, os efeitos da aromaterapia em outra faixa etária, que nós podemos ver, que é nas respostas de estresse em adolescentes. Adolescentes, nós sabemos que eles já são conhecidos comumente como aborrecentes, e eles acabam realmente, muitas vezes, aborrecendo, né, as pessoas que estão ao seu redor. A gente sabe que isso é por causa de uma explosão de hormônios, mas o propósito desse estudo aqui que foi realizado é que, em 2009, era para examinar os efeitos da aromaterapia nas respostas ao estresse em adolescentes. Foi utilizado um método que eles chamam aqui de 2 grupos para esse estudo. O tratamento experimental foi a inalação do óleo essencial de aroma, no caso bergamota, aonde foi colocado um colar. Lembra que eu disse sobre o colar de aromaterapia? Quando eu ensinei no vídeo anterior sobre as formas de se utilizar os óleos, e eu falei da inalação? Então, e comentei sobre o colar de aromaterapia, onde basta você colocar uma gotinha ali, naquela almofadinha que tem dentro, e deixar ali pendurado e você ficar inalando, né, ao longo do dia. Então, usando um colar de aromaterapia, né? E a amostra incluiu 36 estudantes do ensino médio, que é aquele grupo ali realmente, né, que tem muito estresse, porque estão estudando, porque a idade já traz isso. Então, o teste exato, né, que foi feito utilizando todo esse padrão foi com resultados assim bem significativos, aonde disse que os níveis de estresse foram significativamente menores quando os alunos receberam o tratamento de aroma em comparação com aqueles que receberam, né, um tratamento de placebo. Então, as respostas ao nível de estresse realmente foram significativamente menores quando os alunos receberam esse tratamento com os aromas. Conclusão: a inalação de aroma pode ser um método muito eficaz de gerenciamento de estresse para estudantes do ensino médio. Portanto, recomenda-se que esse programa seja utilizado na prática clínica, como uma intervenção eficaz para alunos do ensino médio. Então, gente, olha só, a inalação, ela é a forma mais rápida e mais eficaz para tratarmos distúrbios de estresse, aquilo que nos gera cortisol, aquilo que mostrei para vocês, aquela transformação negativa que o estresse causa no nosso corpo. E a gente poder tratar nossos jovens sem substâncias sintéticas, poder tratar nossos jovens de forma totalmente natural,
sem precisar de dependências químicas, simplesmente utilizando? E por que não começarmos com nossas crianças a fazer esse tratamento? Por que não colocar de forma tão simples um difusor de aromas dentro do quarto do seu filho? Além de estar ajudando ele a acalmá-lo, ainda vai estar trazendo muitos outros benefícios que os óleos essenciais trazem. Mas não para por aqui. Vamos para mais um estudo aqui e coloquei também embaixo o link, se você depois quiser estudar e ver esse estudo de uma forma bem mais detalhada e até mesmo mostrar para as pessoas. Lembra que eu falei no início do vídeo aqui? Mostrar para aquelas pessoas que são céticas, que não acreditam que a aromaterapia realmente venha a ter um efeito de um fármaco. Bom, agora eu trago aqui um sobre o óleo essencial de lavanda, o tratamento da enxaqueca. Então, agora um problema que é tão comum, que as pessoas acabam tomando muitos remédios para isso. É um problema que traz muita dificuldade, é um problema que traz muito sofrimento ao longo de anos para as pessoas. Então, o óleo essencial de lavanda, no tratamento da enxaqueca, foi realmente um ensaio clínico que foi dito que o óleo essencial de lavanda tem sido usado como uma droga ansiolítica, um estabilizador de humor e um sedativo, espasmolítico, ou seja, contra espasmos, antihipertensivo, ou seja, vindo aqui a comprovar que realmente o óleo essencial de lavanda, ele é hipotensor, ele baixa os batimentos cardíacos e, consequentemente, baixa também a pressão arterial, mostrando também a sua propriedade antimicrobiana. Então, isso mostra que se utilizarmos o óleo essencial de lavanda na pele para combater feridas, eczemas, erupções na pele, ele vai funcionar. Ele também é um agente analgésico. Olha, gente, lá no passado, Gattefossé, o pai da aromaterapia, lembra no vídeo também que eu já falei para vocês, lá nos nossos primeiros vídeos, de que Gattefossé já sabia, quando ele estava pesquisando, no momento que ele teve lá aquele acidente no laboratório dele, ele se queimou e ele já estava estudando o óleo de lavanda. E ele tinha uma certa conclusão de que o óleo de lavanda tinha essa capacidade analgésica, um agente analgésico, lá no passado ainda. E hoje aqui no PubMed a gente pode ver que esse agente analgésico realmente funciona e, além do mais, olha que maravilha, além de funcionar, de tirar a dor, ele ainda tem o processo de aceleração de cicatrização de feridas. Eu já sei, porque quando acontece, por exemplo, que eu estou lá na cozinha, e quem aqui, né, nós mulheres, ou qualquer pessoa que vai para a cozinha, acaba se queimando na cozinha ou em qualquer outro lugar, você passa o óleo de lavanda, mas é uma questão de alguns segundos, frações de segundos, para que aquela sensação de ardência e de uma pele queimada possa ser rapidamente aliviada. Isso está aqui no PubMed, isso aqui está mostrando um grande avanço para tratamentos de pessoas que sofrem de psoríases. Psoríases são aquelas inflamações, eczemas na pele que já estão sendo feitas pesquisas que comprovam que a psoríase e eczemas são, tanto no couro cabeludo, tem pessoas que têm na pele inteira, advém de problemas emocionais. Então, estudamos, continuando aqui no estudo, está dizendo assim, estudamos pela primeira vez a eficácia da inalação de óleo essencial de lavanda para o tratamento da enxaqueca em um ensaio clínico controlado, placebo. Então, gente, olha só, a enxaqueca, muitas vezes, ela é desencadeada, e na maioria das vezes, por pressões. As pessoas se sentem, né, dentro de uma caixa, apertadas, né, comprimidas pela sua vivência, pelo seu dia a dia, pela a luta mesmo da sobrevivência. Então, foram feitos testes que comprovaram que 47 pacientes com o diagnóstico
definitivo de enxaqueca foram divididos em casos e controles, e eles inalaram o óleo essencial de lavanda por 15 minutos, gente. Eles inalaram por 15 minutos, enquanto o outro grupo utilizou parafina líquida para o mesmo período. Então, houve um grupo que estava utilizando óleos essenciais e o outro grupo não estava. Eles estavam utilizando placebo, né? Ou seja, não tinha ali nada, nenhum componente que viesse a ter algum grau terapêutico. Foi evidenciado que os pacientes foram solicitados, eles tiveram que registrar sua gravidade da dor de cabeça e sintomas associados em intervalos de 30 minutos, para um total de 2 horas. E depois eles combinaram lá os dois grupos e viram quais foram os fatores assim mais importantes. Então, eles colocaram aqui como resultados a redução média da gravidade da dor de cabeça nos casos. Foi realmente algo, e eles usam aqui um padrão científico, de que realmente, estatisticamente, 92%, né, de 129 ataques de dor de cabeça registrado, realmente o percentual foi maior de melhora para o grupo que estava inalando a lavanda a cada 15 minutos. Então, como conclusão aqui, eles dizem: o presente estudo sugere que a inalação de óleo essencial de lavanda pode ser uma modalidade de tratamento eficaz e seguro no manejo agudo das dores de cabeça que são ocasionadas pela enxaqueca. E aqui embaixo o link. Então, gente, como a medicina coloca, né? Ela está tendo ali estudos e eu te convido a usar. Te convido você a realmente saber se isso é verdade. Para se você não se torne aquelas pessoas que são céticas, né? Em relação ao que realmente os óleos essenciais podem ou não realizar no seu lado físico, no seu lado mental e no seu lado emocional. Mas o que eu gostaria de dizer para você é que, esteja você num caso agudo ou num caso crônico, a melhor forma é começar agora a incorporar aromaterapia na sua vida. E isso nos mostra de que realmente nós podemos encontrar soluções naturais para muitas dificuldades que vivemos no dia a dia. Os óleos essenciais, através da aromaterapia, nós temos essas soluções naturais. E eu convido vocês, gente, convido vocês a pararem agora, pensarem que vocês precisam buscar conhecimento. O mundo precisa buscar esse conhecimento. O conhecimento de que a aromaterapia, eu era assim, eu não sabia disso há alguns anos atrás. Eu era uma das pessoas que achava que uma simples dor de cabeça eu tinha que correr na farmácia para comprar um analgésico, de colocar algo sintético. Hoje, com a lavanda, com a bergamota, o uso dos óleos essenciais, reduzir ao máximo essas substâncias sintéticas. Ninguém está dizendo aqui, e eu não estou dizendo aqui, que remédios a gente não vai tomar. Não, são terapias que devem ser levadas juntos, porque principalmente nesse problema de enxaqueca, quantas pessoas tratam por anos e elas ficam só tomando remédio para remediar aquela dor. Não vai ali, na raiz do problema. E se você me acompanhou, você está lembrado de que eu disse de que muitos desses problemas são de fundo emocional. E o óleo essencial, ele vai trabalhar, ele tem uma chavezinha, ele abre a porta da onde ele precisa entrar. Aonde ele precisa entrar, ele entra. E ele vai trabalhar ali. Mas também a gente precisa ter um pouco de paciência. A gente precisa trazer essa paciência para a nossa vida. E os óleos essenciais vão nos ajudar, sim, quando nós permitimos, quando nós abrimos a nossa visão para as pessoas, para o mundo e principalmente para nós mesmos. Outro exemplo aqui que nós temos do efeito fisiológico da inalação para estímulos olfativos. Então, numa visão geral, eles dizem aqui a importância dos odores na vida humana. Olha que estudo legal esse daqui.
A importância dos odores na vida humana tem sido reconhecida há muito tempo. A literatura contém diferentes abordagens de efeitos fisiológicos e psicológicos de compostos, fragrâncias e óleos essenciais. Então, este trabalho discute o efeito de inalação de odores, baseado em uma visão geral de grandes estudos em humanos. O efeito benéfico das fragrâncias está principalmente relacionado ao comportamento humano. Estudos documentam influência de odores em sistemas nervosos simpáticos e parasimpáticos. Lembra que eu falei para vocês? Sistema límbico, dentro do nosso cérebro, onde nós temos esses dois sistemas, o simpático e o parasimpático. E a partir daí, além disso, os compostos odores podem atuar no sistema neuroendócrino, neurotransmissores e neuromoduladores, influenciando o comportamento psicológico, bem como a função corporal. A inalação modula as vias fisiológicas e, em alguns casos, resulta na regulação da função da pele. Olha aí que eu estava falando para vocês agora há pouco sobre as doenças de pele. Então, está muito ligado pele, emoção, dificuldades gastrointestinais. E aí continua aqui ainda, o mecanismo está incompletamente elucidado. Esses achados sugerem que o sistema olfativo desempenha um papel na função do sistema nervoso central, além do olfato. Então, nessa visão geral, observou-se que os compostos de odores influenciaram biomarcadores de estresse, estresse oxidativo, estradiol, dopamina, barreira cutânea, ou seja, sistema imunológico em humanos. Alguns podem estar relacionados também com a função da pele. Como a pele está associada a uma extensa cascata bioquímica e possui mecanismos completos, os estudos têm muito a percorrer, pois ainda há processos ainda não investigados relacionados à pele que podem ser afetados por olfação. Então, pesquisas futuras são necessárias para entender e descrever melhor os mecanismos de ação de efeitos fisiológicos nos óleos essenciais e nas fragrâncias. Então, gente, isso aqui é meio caminho andado, né? Isso aqui é um grande caminho andado. Então, ele já aqui comprovando, né, a eficácia dos odores, da necessidade do olfato, né, do reconhecimento. Como eu já falei para vocês, o olfato, um dos nossos sentidos mais primitivos e mais aguçados, que o ser humano nasce já com ele, né, mais desenvolvido. Bom, trago para vocês aqui um outro estudo, é muito legal, eu gosto muito de buscar esses estudos, porque eles só vêm a me dar mais paixão pelos óleos essenciais, essa terapia integrativa que nós temos de soluções naturais. Um outro efeito, o efeito analgésico do óleo essencial de lavanda, inalado por recém-nascidos, quando eles fazem, e esse estudo aqui, gente, foi feito através da dor neonatal, ou seja, quando a criança faz lá o teste do calcanhar, o teste do pezinho, imagina, né, tratar a dor durante aquela punção lá, e quando a criança tem lá que fazer o teste do pezinho. Então, o objetivo desse estudo aqui era mostrar que o óleo essencial de lavanda, de forma inalada, certamente colocada em forma de vapor, né, através dos difusores, fez uma redução da dor durante prenotomia em recém-nascidos saudáveis. Ou seja, esse ato aí de furar aí o pezinho do bebê. Então, foi mostrado aqui que os recém-nascidos, eles tiveram, assim, uma resposta muito grande em redução à dor. Outro estudo que eu trago aqui é o efeito analgésico do óleo essenciais em combinação e suas propriedades antimicrobianas. Então, aqui fala, no estudo que aconteceu, que os óleos essenciais têm sido reconhecidos por suas propriedades antibacterianas, antifúngicas, antivirais, inseticidas, antioxidantes, ou seja, eles são amplamente utilizados na medicina
e na indústria alimentícia para estes fins. Então, o aumento do interesse por substâncias naturais alternativas está levando a comunidade de pesquisa, o que eu comecei a falar para vocês aqui no início do nosso vídeo, está levando a comunidade de pesquisa a encontrar novos usos e aplicações dessas substâncias. E os óleos essenciais e os seus componentes mostram atividades promissoras contra muitos patógenos transportados por alimentos e micro-organismos de deteriorização quando testados in vitro. Então, gente, mostrando aqui realmente a propriedade antibacteriana dos óleos essenciais. Eu não tenho dúvida, porque eu vivo isso diariamente, né? A melaleuca que nós temos, a canela, o cravo, o gengibre, os cítricos, ou seja, nós temos uma gama de óleos essenciais e o que é legal é que as bactérias, elas não conseguem fazer com os óleos essenciais aquilo que elas fazem com os antibióticos. Elas não conseguem ler e se proteger contra eles, porque elas fazem um mapeamento. Por isso que nós temos bactérias ultra resistentes, elas já estão se acostumando com isso. E elas nunca vão se acostumar com os óleos essenciais, porque são plantas, são algo natural. As plantas, cada uma, elas têm a sua individualidade. E são tantas opções que essas bactérias vão ter que levar talvez milhões de anos para que elas se tornem resistentes a essas propriedades naturais que nós temos, que são os óleos essenciais. Bom, gente, fico aqui com vocês trazendo esses estudos que só vêm a validar tudo aquilo que nós temos aprendido até agora aqui. Então, te convido, hein? Fica aqui comigo, venha, vamos assistir os próximos vídeos, onde você vai aprender coisas que você nem imagina. Um grande abraço a todos e obrigado por estarem aqui comigo.